Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje vamos falar um pouco sobre a Venator AC, nova top de linha da Marine Sports. Vamos aproveitar que está chovendo, não dá para sair a pescar do jeito que está. O mar está muito bravo e está ventando, então resolvi não sair. Eu acho que pouca gente saiu, se saiu. Enfim, vamos falar um pouquinho se vale a pena, se não vale a pena, quais são as alternativas, o que nós temos dentro da própria marca, que são carretilhas próximas dessa Venator AC. E vamos falar um pouquinho das características dela e das características das carretilhas que tem ali alguma semelhança. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Vai ser um vídeo um pouco monótono por conta da... Vai ser feito através da tela do computador. O som provavelmente vai ser ruim, porque eu não tenho esses microfones de lapela, não tenho essas coisas, então sou um pescador como vocês, gente. Só de vez em quando gravo uns vídeos. Vamos lá. Vamos só lembrar um pouquinho da história da top de linha da Marine Sports. A Venator começou com esse modelo que era um roxo escuro, um bordô, vamos dizer assim. Ele era, no sol ele ficava mais bordô e ele ficava mais escuro assim quando saía do sol. Uma carretilha que na época revolucionou pelo peso, vinha com um carbono que eles tinham um nome específico, não me lembro o nome que eles davam para esse carbono. Vinha com manivela de carbono também, os pegadores de cortiça, quinobis de cortiça, tem gente que prefere falar quinobi do que pegador, e era uma carretilha indicada para uso tanto em pesca média como até para a Amazônia. Muita gente usou essa carretilha, levou ela. O corpo inteirinho de carbono pesava 159 gramas, foi sucesso de venda, é uma carretilha que muita gente ainda tem e muita gente gosta dela. Depois foi lançada a carretilha, vamos aqui, foi lançada a carretilha Venator Light, que aí já é uma evolução no design, ainda está vendendo. Se você entrar no site da Casa Japão, ainda é possível encontrar. O preço dela está $99,99. Os grandes atributos dessa carretilha eram principalmente o peso de 155 gramas. O corpo continuava sendo feito todo em carbono. Lembrando que essas carretilhas são fabricadas pela Doio, na Coreia, que é uma fabricante de excelência em carretilhas. Ela fabrica também para Abu Garcia, fabrica para alguns modelos da Abu Garcia, né, para Lewis, e tem carretilhas com o próprio nome que ela comercializa também. Então, são carretilhas de uma qualidade muito boa e por isso fez tanto sucesso aqui no Brasil. A manivela dessa vez era em duralumínio, pararam de usar o carbono, né? Na anterior era a manivela de carbono, mas ouvia-se falar que em algumas situações o carbono com sol, calor, encostava em lugares quentes no barco e podia ser que estourasse uma manivela de carbono. Eu nunca vi uma manivela de carbono estourar, mas já ouvi falar que esse foi um dos motivos para terem mudado para duralumínio. E que isso dava mais resistência à manivela. Bom, os chassis laterais em fibra de carbono, coroa em duralumínio, guia de linha revestida em titânio, freio e botão de arremesso. Bom, quem quiser olhar e ler todas as especificações, é só entrar no site da Casa Japão. O que é interessante é que continuavam usando o freio, o drag, né? O drag dela era de 6,35 kg, ou seja, 14 libras, que era feito por 3
arruelas de carbono, 2 de aço e mais uma de duralumínio, que é aquela que faz o aperto final lá em cima. Enfim, na época vinha com uma novidade, que era o prendedor de anzol, que não era tão novidade, porque já tinha na própria, vamos falar dela depois, da Black Widow GTS, tá? A carretilinha Black Widow GTS. Bom, e vinha com 2 rolamentos de cerâmica, mais 8 de rolete, mais 8 de esferas e 1 de rolete. E a relação de recolhimento passou de 8.0 para 1 para 8.3 para 1, embora aqui o IPT dela tenha diminuído. A anterior, com carretel cheio, apesar de ser 8.0, dava 87 centímetros ou 89 centímetros. Me corrijam se eu estiver errado, tá? E a quantidade de linha, 30 libras, 25 milímetros, né? Dava 130 metros. Bom, enfim, essa é uma carretilha que fez muito sucesso, faz sucesso até hoje. Muita gente gosta dela. E para a versão de água salgada, eles lançaram a SW, que tinha as mesmas especificações, menos rolamentos. Não tinha os rolamentos aqui do Knop, né, dos pegadores. Enfim, era uma carretilha própria para se utilizar em água salgada. Muita gente que pesca robalo comprou essa carretilha, gosta dessa carretilha, arremessa bem isca leve e com a vantagem de ser 2 gramas mais leve por conta da substituição de rolamentos por bucho, enfim. Nesse caso específico, no mar, menos rolamento às vezes significa mais qualidade. A maioria das carretilhas que são feitas para mar utilizam poucos rolamentos. Eles não usam rolamentos em locais que normalmente não precisam, por exemplo, nos Knobs. Enfim, uma carretilha que realmente... Estou emprestando aqui a foto da MG Pesca, que é um site que vende carretilhas e coisa, pessoal muito sério. Inclusive, toda vez que alguém for cotar carretilha para comprar em site, pensa neles, que eles são pessoal bem sério e normalmente tem preços bem competitivos. Porque eu não achei essas fotos em vários lugares, então eu peguei emprestado do site deles. E logo veio o lançamento da GT, da Venator S. Essa Venator S, ela tinha de diferença muitas coisas em relação às anteriores. Primeiro, o peso era bem mais pesada. Ela era feita para o mercado nacional. Ela foi fabricada para ser vendida no mercado nacional. Você viu, eu não sei se vocês repararam, mas aqui, ó, vamos voltar ao site aqui. Eles não entregam, não realizamos entrega no Brasil. A Marine Sports, através da Casa Japão, que é, vamos dizer assim, a casa oficial dos produtos deles lá no Paraguai, eles não vendem diretamente, não entregam diretamente no Brasil. Por conta de um monte de coisa, taxação, essas coisas assim. Se você está viajando no Paraguai e quiser comprar uma carretilha lá, você vai comprar, vai trazer, pessoa física, está abaixo da cota, está tudo certo, pode trazer. Mas, se você quiser que eles entreguem aqui, não vai ser possível. Então você vai ter que comprar de lojas brasileiras que fazem a importação desse produto. Bom, enfim, aí a gente conheceu aqui a Venator S, que já não vinha com aqueles 2 rolamentos de cerâmica, tinha o mesmo design, tinha o mesmo shape, né? Mas diferenças em relação aos Knobs. Era uma carretilha, vamos dizer assim, feita para ter menos imposto e a relação de recolhimento também era menor, enfim, mas o mesmo freio, ó, 3 discos de carbono e aqui está dizendo que são 3 de aço inox. Bom, enfim, então tinha até ao invés de ter o de duralumínio, tinha um de aço inox, enfim. Era uma carretilha com IPT bem mais baixo e pesava 199 gramas, 200 gramas. Uma carretilha específica para o mercado brasileiro. E lá eles têm ainda a versão da América Latina, que é a mesma coisa da Venator S, a Venator GS. Muda a cor, mais pesos, especificações, tudo igual, tá? Aqui, ó, 3 discos de carbono mais 3 de aço inox.
E o IPT também é a mesma coisa, mesmo peso, aqui está falando 198, lá é 199 gramas, mas é basicamente a mesma carretilha. Muda a cor e essa é para venda no mercado da América Latina. Não é uma carretilha feita para ser vendida no Brasil, mas você vê pelo preço dela, 76,75 dólares, era menor, e ainda quando foi no lançamento, a diferença era maior ainda. Porque hoje o preço da Venator Lite está 99 dólares lá, ou seja, 100 dólares lá, né? E aqui a Venator GS está 76, 77 dólares. Bom, aí foi lançado a Venator Pink, que é basicamente a Venator Lite, né? Inclusive o nome dela é Carretilha Venator Lite Pink SHIL. Bom, mas na verdade é uma Venator Lite, só que em vez de ser roxa, ela é pink. Uma carretilha já buscando um público que gosta da cor pink ou público feminino e que, enfim, era basicamente a mesma carretilha, praticamente tudo igual, peso, tudo igual, só que mudava a cor em relação da Lite para essa carretilha. Então, só para a gente lembrar o que aconteceu na evolução das Venators, ou na história da Venator, porque a gente não pode falar, pode até dizer que é evolução, mas pode ser que tem gente que acha que não, então, enfim. Mas sempre o corpo inteiro era feito, o chassi e as laterais em carbono, e, enfim, era uma carretilha, é uma carretilha ainda, é comercializada, lá no site está 99,99 dólares, é 100 dólares para quem vai para o Paraguai, comprar lá na Casa Japão. É uma carretilha excelente, todo mundo gosta dessa carretilha, tem muitos fãs, muita gente comprou e usa a Lite, a SW e essa Pink. Bom, e agora foi lançada a Venator AC GTS. O que é o AC? É de alumínio e carbono, tá? O Venator AC GTS. O preço dela de venda lá na Casa Japão tá 182,75 dólares. Não é uma carretilha barata, vocês reparem que a Venator Lite está sendo vendida lá por 100 dólares. Essa está sendo vendida por 182, quase o dobro do preço. E o que a gente tem de especificação dessa carretilha? Que o freio continua o mesmo, tá? 3 discos de carbono, mais 2 de inox e mais um de duralumínio. Se você pegar na Venator Lite, é a mesma coisa. O sinal sonoro de saída de linha, manivela com infinito antirreverso. Aqui o peso aumentou um pouco por conta do corpo ser em... O chassi dela é feito em alumínio, e alumínio pesa mais do que o carbono, enfim. E é basicamente a mesma capacidade de linha, 0,33 100 metros ou 130 metros de 0,30, basicamente o mesmo carretel, que inclusive é um carretel que é muito parecido com a GTX, desculpe, a Black Widow GTX, que é aquela de 9,5 de recolhimento, uma carretilha muito rápida, tem mais de... Quanto que é o IPT dela mesmo? Não lembro quanto que é o IPT, mas é coisa de mais de 1 metro de IPT, com o carretel cheio, gente. Ela diz, sempre é medido o IPT com carretel cheio. IPT é inch per turn, ou seja, no caso eles transformam as polegadas por volta e colocam em centímetros, tá? Mas é coisa de mais de 1 metro de linha por manivelada com carretel cheio. Enfim, o freio continua aqui, ó, 3 discos de carbono, 2 de inox e 1 de duralumínio, ou seja, praticamente o mesmo estilo de freio. Esse freio ele é um pouquinho maior do que as Venator AC, portanto tem um drag pouca coisa a mais. Deixa eu até ver se isso confere.
Aqui não fala do drag. Aqui fala do drag, vamos ver. Freio máximo 6.3. Tá. O freio máximo aqui é de 6.3. É 6.35, aqueles 14 libras. E no caso da GTX, o freio máximo é de 7.5 kg. O drag dela é de 7.5 kg. Então a GTX ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, freio pode ser utilizada, ou a especificação é para um peixe um pouquinho mais pesado. Aqui está dizendo que a capacidade do carretel dela é 0,33, 110 metros. E na Venator é 100 metros, ou seja, 10 metros de diferença. O carretel parece muito uma da outra, mas aqui está dizendo que na Lubina GTX ela é um pouquinho maior. Tá? Pouca coisa maior. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Até agora a gente está falando da Venator AC, lançamento, Marine Sport, 182,75 dólares. Será que vale a pena desembolsar 182,75 dólares? Para muita gente vai valer a pena. Mas dá uma olhada aqui, carretilha Lubina Black Widow GTS. E aí é que eu quero chegar. Essa carretilha, a grande novidade da carretilha AC é justamente o corpo em carbono, corpo em alumínio e as laterais em carbono. Essa carretilha já tinha o chassi em alumínio e as laterais em carbono. Coroa de duralumínio, mesma coisa que a AC, que é a Venator, manivela em carbono. Essa é uma diferença, porque a manivela da AC é em duralumínio. Guia de linha revestida em titânio, freios e botões de controle de arremesso com regulagem ponta a ponto, tudo igual, sinal sonoro de freio, que é quando o peixe leva, dá aquele barulhinho de molinete, né? De saída de linha, sistema de freio centrífugo com regulagem externa. Os sistemas de freio eles são diferentes. Esse é o da Lubina GTS atual. E o da Venator, vamos ver se eu tenho aqui o sistema de freio, não tenho a foto. Mas é muito parecido. Os dois são sistemas de freio centrífugo com regulagem externa. E o drag é praticamente igual. Pelas especificações, continua os 14 libras ou 6,35 quilos, com as mesmas 6 arruelas, sendo 3 de carbono, 2 de aço, inox e uma de duralumínio. Se você entrar aqui nas especificações da Venator, que a gente entrou agora, a mesma coisa. Ó. Tá aqui, ó. Exatamente a mesma coisa. E com relação aos rolamentos, a Venator ela utiliza o pinhão apoiado por 2 rolamentos. Né? Isso é a grande diferença dessa carretilha, das últimas carretilhas, inclusive a GTX, ela já vem com o pinhão apoiado por um rolamento e uma bucha, que pode ser substituído por outro rolamento. A GTS não. A GTS não tinha essa possibilidade. Então ela vinha, a Black Widow GTS, ela vinha com rolamentos que o pinhão não pode ser apoiado por rolamento. De um lado, ele tem um rolamento do outro lado, mas não é apoiado por rolamento. Inclusive, nesse caso, eu não sinto falta de maciez na Lubina Black Widow. Eu imagino que essa carretilha, a Venator AC, seja uma carretilha muito macia, porque esse sistema que confere mais precisão à relação coroa-pinhão, ela transforma a carretilha numa carretilha mais macia, né? Por conta da precisão, né? Não tem muito jogo, não tem muita folga. Bom, mas tirando isso, as especificações são muito parecidas mesmo. Aqui fala de um IPT de 89 centímetros com carretel cheio. Aqui fala de um IPT
não fala do IPT. Mas relação de recolhimento não fala do IPT da carretilha. Mas a relação de recolhimento é de 8,3 para 1, a mesma relação de recolhimento da lubina GTS. Não estou falando da GTX agora, estou falando da GTS. Agora, por que eu estou fazendo tanta comparação da GTS com a Venator AC? Porque as duas têm corpo, o chassi dela é em alumínio e as laterais em carbono. As duas pesam na faixa de 162 gramas. As duas são fabricadas pelo mesmo fabricante, as duas têm a mesma relação de recolhimento, as duas têm o mesmo freio. A Venator vem com um rolamento a mais, são 11 rolamentos mais um de rolete, que é aquele que apoia o pinhão ali junto da carcaça, né, do chassi. Enfim, são carretilhas muito parecidas. Venator vale a pena? Eu acho que Venator AC vale a pena. Eu acho que Venator AC tem seus méritos. O dólar está alto, o preço dela lá é de 182,75 dólares. Mas a Black Widow está 80 dólares, menos da metade do preço. Será que o apoio do pinhão vale realmente toda essa diferença? Isso é de cada um. Eu tenho uma lubina Black Widow GTS, gosto muito dela, ela é super ergonômica. Na época eu poderia ter comprado a Venator SW, que era a carretilha que eu talvez comprasse, mas ainda não tinha sido lançada e só tinha aquela Venator, a primeira, que tinha um corpo maior. E eu gosto de carretilhas, para pesca mais leve, eu gosto de carretilha com um corpo menor. E essa era mais ergonômica para mim. Então eu acabei comprando a lubina Black Widow GTS. Na época também conversei com algumas pessoas que trabalham na área de manutenção de carretilha e me falaram que o corpo em alumínio era mais rígido e que provavelmente eu teria menos problema com folga, com desgaste do corpo. E era uma carretilha que eu ia usar bastante, então acabei optando pela lubina Black Widow ao invés da primeira Venator, aquela Venator Bordeaux, que é, vamos dizer assim, a primeira das tops. E a Venator também era um pouco mais cara. Não lembro a diferença de preço, mas era um pouco mais cara. Mas optei por essa carretilha, não me arrependi. Acho que essa carretilha, hoje, se for comparar, você está lá na Casa Japão, pode comprar a Venator AC ou comprar duas lubinas Black Widow GTS e ainda sobra um dinheiro para comprar mais coisas, sei lá. É uma coisa para se pensar. E como não existe receita, cada pescador tem o seu gosto, cada pescador tem as suas necessidades e cada pescador tem seus recursos financeiros. Se você não tem condição ou não quer investir 182 dólares, essa opção é uma opção mais do que próxima da Venator AC. Os dois corpos, lembrando, as duas têm corpos de alumínio, as duas têm as laterais em carbono, as duas têm o mesmo sistema de freio, as duas têm o mesmo ponto a ponto no ajuste fino, as duas têm o controle do centrífugo na tampa externamente. As duas são carretilhas leves na faixa de 160 gramas, essa pesa 162 gramas. Eu troquei as duas, nesse caso, pelo que eu entendi até agora, nem a Venator AC e nem a lubina com certeza não, mas a Venator AC parece que não vem com aqueles rolamentos cerâmicos que vinha na edição da Light. A Light tinha, inclusive, um marketing muito forte em cima daqueles rolamentos cerâmicos. Quando chegou a lubina, eu levei
para trocar os rolamentos da minha. Coloquei 2 rolamentos cerâmicos, a do carretel e a da tampa lateral. E a da ajuste fino eu coloquei um ABEC 5. Minha carretilha nunca tive problema com manutenção. Não sou uma pessoa que, vamos dizer assim, eu lavo minhas carretilhas, mas não abro a cada 4 pescarias para limpar rolamento. Não faço isso. De vez em quando vocês veem que eu posto um vídeo sobre troca de rolamentos, enfim. Mas não tive nenhum problema em relação a nenhum rolamento. Minha carretilha continua muito solta, sem folga. As folgas que já tinham continuam, né? Que não é uma carretilha, esse negócio de folga zero, essas coisas assim. Não é uma carretilha assim, mas é pouquíssima folga. Enfim, eu acho que hoje carretilha Venator AC vale a pena. Como a gente falou, para muitas pessoas pode valer a pena. Para outras, vale a pena ter 2 Lubina Black, como diz o próprio, vamos dizer assim, promotor da marca, como é que eu posso falar? A pessoa que é o pro staff da marca, um pescador que todo mundo adora e, enfim, muita gente gosta dos vídeos dele. E, além de tudo, ele é um filantropo, que ele doa ele doa a receita de um canal inteiro do YouTube para uma instituição de caridade. Ele fala muito em ter 2 conjuntos parecidos para quando você está pescando. Você falava muito sobre isso, né? Hoje em dia eu não vejo mais tanto vídeo de pesca porque não dá tempo. Mas antigamente eu via que ele indicava, olha, tenha duas Venator aqui para você saiu, tá pescando com uma, enroscou, quebrou a linha, você já está com outro conjunto parecido para você não perder vamos dizer assim, a noção dos lançamentos, vamos dizer assim. Então, de repente, ter 2 Lubinas Black Widow GTS é uma boa opção. Então isso fica de cada um, mas que as especificações são muito próximas, são. Tudo bem, não tem o pinhão apoiado por 2 rolamentos? Não tem. Essa GTS não tem. A Venator tem. A manivela aqui é em carbono, lá é em duralumínio? Sim. Tem essas diferenças. Tem algumas diferenças próximas. Essa aqui tem aquele lugarzinho para você guardar a linha, guardar a linha não, guardar a isca, que é esse negocinho aqui. Essa tem, a Venator AC não tem. Mas são coisas, vamos dizer assim, são características que não afetam tanto na qualidade do equipamento. As duas são excelentes carretilhas. Fica de cada um aí as suas, vamos dizer assim, as suas decisões. Eu posso dizer que essa carretilha aqui é muito boa. E tá num preço lá fora, lá no Paraguai, por $80. $80, mesmo com o dólar aí, se fosse a R$6, vou fazer a conta aqui rapidinho, 6 vezes 80, R$480. É uma coisa a se pensar, ao invés de 182, que estaria em R$1.092, a R$6 o dólar, né? Mas o dólar não está esse preço, o dólar está menos, o dólar está 5 e pouco, 5,50, 5,30, depende do dia. Então você vê que existe uma diferença aí muito grande. Se bem que tem pessoas já vendendo essa carretilha aqui, a AC, vendendo essa carretilha a R$1.100, R$1.200. Se procurar bem é capaz de achar. E não consigo entender por que essa aqui está na faixa. Às vezes você não consegue achar ela por R$600. É difícil achar uma carretilha dessa por R$600. Embora o preço dela lá fora talvez tenha baixado há pouco tempo. Não sei, eu não fico acompanhando o preço de carretilha o tempo inteiro. Bom, vocês entenderam onde eu quero chegar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like. Se não gostaram, dá um dislike.
Mas para hoje é isso. Um grande abraço, ótimas pescarias e obrigado por assistir. Mais um flecha na Boni. Aqui a flechinha. Já bonito, seus 40 e poucos centímetros. Vai lá. Tá aqui. Já foi. É só cutucar o rabinho dele que já foi.